É só para a gente revisar um pouquinho, bem rápido. Na semana passada nós estamos estudando um assunto que é falando sobre a chegada da família real ao Brasil. Como foi que a família real chegou, como foi que eles se organizaram e por que eles fugiram para o Brasil. Nas últimas aulas nós vimos que a família real fugiu para o Brasil porque estavam fugindo com medo de Napoleão Bonaparte. Porque Portugal não respeitou um acordo feito com Napoleão Bonaparte, que era chamado de bloqueio continental. E Napoleão Bonaparte, ele disse: qualquer país que não respeitar a minha ordem de não vender e comprar produtos à Inglaterra, eu vou invadir, vou destruir todo aquele local. Então a gente vai observar então que a família real portuguesa, com medo de Napoleão, decidiram fugir para o Brasil em 1808, foi o ano que eles chegaram aqui. A gente vai observar que quando a família real chegou aqui ao Brasil, nós vamos ver que eles foram recebidos com todo luxo. A gente vê que Dom João VI, que era o príncipe de Portugal, e a sua mãe, Dona Maria Louca, porque realmente ela tinha problemas mentais, a gente vai observar então que eles foram recebidos aqui muito bem no Brasil. Inclusive, eles foram recebidos com uma cerimônia chamada de beijamão. Essa beijamão significava o quê? Que todo mundo, rico, pobre, foram beijar a mão de Dom João VI como uma forma de agradecer e dele proteger a sociedade brasileira. A gente vai observar que quando ele foi recebido aqui no Brasil, com mais de 15 mil pessoas, a gente viu que as mulheres tiveram que raspar o cabelo, durante essa viagem, porque elas não tinham higiene, elas tiveram uma epidemia de piolho, e as brasileiras aqui imaginavam que elas tinham ficado careca porque estavam usando uma peruca apenas porque era moda lá na Europa também. Mas elas vieram aqui para o Brasil de peruca, principalmente devido à epidemia de piolhos. A gente vai observar então que quando a família real chegou aqui ao Brasil, eles mudaram a educação, começaram a construir escolas. A gente viu também a cidade do Rio de Janeiro começou a ser modificada. A gente vê que foi construído então o primeiro jornal do Brasil, chamado de Gazeta do Rio de Janeiro. A gente vê então que foi construída a Biblioteca Nacional, que realmente é magnífica. A gente vai observar que também foi construído o Teatro Municipal, que se vocês verem, ele realmente é magnífico. A gente vê que em cima, na parte de cima do teatro, ele é folheado a ouro. A gente vê que aqui em cima vai ter leões, que a imagem ficou horrível. Mas a gente vê que eles tentaram transformar o Brasil na verdadeira Europa para satisfazer a família real aqui no Brasil, que eles tivessem um maior conforto. A gente vê que também aqui é o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. Nós temos aqui o Jardim Botânico, que foi construído pela família real e hoje é um ponto turístico. Nós vamos ver então aqui que existem também pintores, como por exemplo Debré. Debré foi um dos maiores pintores que vieram com a família real para o Brasil, onde ele tentou retratar a paisagem e o modo de vida da sociedade brasileira. A gente tem aqui, por exemplo, ele representou a escravidão, ele representou a ama de leite. Porém, quando a família real chegou aqui no Brasil, como eu expliquei no vídeo da semana passada, vocês viram então que para sustentar o luxo da família real portuguesa, a gente vai observar então que a família real ela explorou principalmente o estado de Pernambuco. Éramos nós que estávamos passando por dificuldade com o nosso produto, que era o açúcar, com também o algodão, e a gente estava com a economia falida mesmo. E a gente vai observar que, além de estar passando por uma dificuldade financeira, a família real lá no Rio de Janeiro, onde eles se estabeleceram, cobrava altos impostos de Pernambuco e também de outros estados do Brasil. E principalmente a gente vai observar que eles cobravam o quê? Para que Pernambuco pagasse para ter a iluminação lá na cidade do Rio de Janeiro. Será que tem alguma lógica, alguma noção que o estado, por exemplo, de Pernambuco pagasse pela iluminação do Rio de Janeiro? Claro que não havia, minha gente. Então, aqui em Pernambuco, por exemplo, não seria diferente, que a gente vai observar que
no ano de 1817, a família real portuguesa, não é, ela vai ser pressionada por Pernambuco. E Pernambuco ele deu origem a um movimento chamado de Revolução Pernambucana. E essa Revolução Pernambucana ela foi o quê? Foi um movimento onde a população brasileira, a população de Pernambuco, juntamente com a Paraíba, com o Rio Grande do Norte, com o Ceará, tentaram se unir para retirar o rei e a família real aqui do Brasil. A gente vai observar que esse movimento, afinal, o que é que eles queriam? A gente vai observar que eles tinham vários objetivos. Eles queriam que o Brasil se transformasse em uma república, eles queriam que as pessoas tivessem a liberdade religiosa, pudessem escolher a religião, que os jornais tivessem liberdade de expressão e, principalmente, eles queriam que, aos poucos, a escravidão ela fosse acabando. Esse movimento ele não queria que a escravidão acabasse de uma vez, não, mas que ela fosse acabando aos poucos. E a gente vai observar, então, que durante a Revolução Pernambucana foi criada, então, a nossa bandeira, como símbolo daquele movimento em que a população pernambucana lutou por melhores condições de vida e que o Brasil deixasse de ser governado pela família real, que estava explorando e roubando a nossa sociedade, tanto a sociedade pernambucana como também o restante do território brasileiro. A gente vê então que o símbolo da Revolução vai ser a bandeira do estado de Pernambuco, que toda ela tem um significado, não é? O arco-íris, o azul, o branco, a cruz. E a gente vê então só a estrela representando o estado de Pernambuco frente à federação. E a gente vai observar que esse movimento, além dele ter uma grande importância para a história do Brasil, a gente vê que ele tem para a história de Pernambuco. Por isso que no dia 6 de março de 2017, em comemoração ao bicentenário, 200 anos da Revolução Pernambucana, é que nós, todos os anos, estamos tendo um novo feriado aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, que é o feriado da Carta Magna. É o feriado em homenagem à Revolução Pernambucana. Então é importante que a gente saiba isso, que os pernambucanos lutaram, principalmente porque eles queriam o quê? Eles queriam transformar o Brasil. Deixa eu ver se tem alguém aqui tentando entrar. Porque principalmente os pernambucanos queriam transformar o Brasil em uma república e realmente eles conseguiram libertar Pernambuco durante 2 meses de Portugal. Depois, o rei de Portugal, no que estava aqui no Brasil, Dom João VI, ele organizou um exército com 4.000 homens, 4.000 soldados, e enviou aqui para Pernambuco. A gente vê que esse movimento ele acaba sendo derrotado, porém, a gente vê que esse movimento ele teve e tem uma grande importância. Porém, os líderes desse movimento ou foram presos ou então acabaram sendo enforcados. Mas esse movimento, pela primeira vez, foi a tentativa dos brasileiros de se livrarem do poder da família real, de se livrarem dos portugueses. E a gente vai observar então que depois que o rei de Portugal conseguiu derrotar o movimento, a Revolução aqui de Pernambuco, nós vamos ver que muitos anos depois, em 1820, ou seja, 12 anos que a família real estava vivendo aqui no Brasil, é importante que a gente consiga pensar o que é que vai acontecer. A gente começa então a perceber que os portugueses começaram então a pedir e a exigir que Dom João VI e a sua família voltassem para Portugal e abandonassem o Brasil. A gente vai observar que foi chamada de Revolução do Porto. A gente vê que Portugal vai dizer, ou Dom João VI voltava, ou então ele deixava de ser rei de Portugal. Então, o que foi que ele fez? Voltou para Portugal e deixou aqui no Brasil seu filho mais velho, chamado de Dom Pedro I, ou chamado de Pedro de Alcântara. A gente vai observar que durante o governo de Pedro de Alcântara aqui, Dom Pedro I, a gente começa então a perceber que o Brasil
sempre foi pressionado por Portugal para que voltasse a ser o quê? Uma simples colônia, que o Brasil voltasse a ser totalmente explorado pelos portugueses. Só que Dom Pedro I, ele vai receber o apoio da população e ele vai receber um abaixo-assinado de 8.000 assinaturas, pedindo para que ele ficasse no Brasil e ele ajudasse a população brasileira a se livrarem, principalmente daqueles portugueses que sabiam apenas os roubar. Então, Dom Pedro ele vai dizer o quê? Ele, no dia 9 de janeiro de 1822, ele vai decretar, dizendo: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então, dia 9 de janeiro ficou conhecido como o dia do fico. Até na aula passada eu brinquei com vocês que eu tinha que nascer no dia do fico, senão eu não seria professor de história, né? Tinha que nascer uma data de história. Quando eu fui, por exemplo, ao museu lá do Rio de Janeiro, nessa aqui, que é um palácio onde a família real vivia, essa gradezinha ela foi retirada e ela foi colocada em um museu lá. E eu tive que tirar uma foto, quase chorei, minha gente, de emoção, certo? Então a gente vê que o dia 9 de janeiro, ele ficou conhecido como o dia do fico, o dia em que Dom Pedro decidiu ficar no Brasil e ajudar então a população brasileira a se livrar dos portugueses. A gente vê que isso foi também interesse dele, né? Com medo de perder o Brasil, porque os portugueses também queriam que ele voltasse, e a população rica brasileira também temia que se ele voltasse para Portugal, os portugueses voltariam a explorar ainda mais o nosso território. Então a gente vê que depois do dia do fico em 1822, a gente vai observar então que o que é que vai acontecer. Alguns meses depois, no dia 7 de setembro de 1822, né, nós já temos o quê? 198 anos de independência, que o Brasil em 1822 conseguiu então se tornar um país livre e independente, onde Dom Pedro estava lá às margens do rio Ipiranga e conseguiu então fazer o quê? Proclamar a nossa independência às margens do rio Ipiranga. O que é que nós temos então que observar? Até aí, pessoal, tudo da semana passada. Todo mundo conseguiu compreender? Sim. Pronto, pessoal. Olha, vejam aqui. A gente vê então que a nossa independência ela aconteceu em 7 de setembro, né? Às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. A gente vai observar que o Brasil ele deixou de ser chamado de colônia e passou a ser chamado de Império do Brasil. A gente vê que Dom Pedro, que fez a nossa independência com a ajuda dos ricos, vai acabar então sendo coroado imperador do Brasil. E eu quero que a gente comece então a pensar que quem fez a nossa independência não foi a população pobre, mas sim foi a população rica. Foi a população rica, grandes comerciantes, grandes funcionários públicos, que ajudaram então a Dom Pedro a proclamarem a nossa independência. A gente vai, por exemplo, analisar essa charge aqui e a gente começa então a perceber que tem aqui uma mulher, né? A mãe e o filho. O filho vai perguntar: que é isso, mãe? Aí a mãe vai dizer: deve ser um novo produto inglês. A gente vai observar então que a população rica está gritando: viva a independência! E essa charge ela está fazendo uma crítica ao quê? Que a população pobre ela participou lutando, ela participou do exército. Agora de forma, vamos dizer assim, de quem se lucrou com a independência e de quem realmente participou de uma formativa, organizando, foi a população rica. Então, a independência do Brasil não é um movimento popular, mas é um movimento elitista, é um movimento da população rica, em que a população rica lutou juntamente com Dom Pedro I para que houvesse, então, a proclamação da independência e apenas os ricos, então, lucraram com a independência do Brasil. Para a gente imaginar como os pobres não estiveram envolvidos na nossa independência ou apenas lutando,
A gente basta lembrar que alguns estados aqui do Brasil ficaram sabendo que o Brasil não pertencia mais a Portugal 4 meses depois. Né? Então a gente vê aí que realmente foram os ricos que fizeram a nossa independência. A gente vai ver aqui. Durante aquela época, houve lutas para que o Brasil se tornasse independente. Houve. Foi mais de um ano de luta, principalmente na Bahia, no Maranhão, no Piauí, no Pará. Eram estados que eram controlados pelos portugueses e que eles acabavam não querendo que se tornarem estados livres aqui do Brasil. Eles queriam continuarem sendo governados por Portugal. Ok? Aqui nós vamos ter, por exemplo, como foi então, principalmente, que o Brasil então ele vai se tornar então um país livre e independente. Para que um país ele se torne livre, é importante que a gente comece a ver quais são os países que reconheceram que o Brasil estava independente. Primeiro, foi os Estados Unidos, que queriam mandar no Brasil. Em seguida, foi Portugal, que a gente vê que nós tivemos que pagar 2 milhões de libras esterlinas, que era a moeda da época, uma moeda inglesa. Então, nós pagamos a Portugal para Portugal reconhecer a nossa independência. E vamos ter também a Inglaterra. A gente vê, então, que a Inglaterra exigiu que poderia ainda continuar enviando os produtos aqui para o Brasil. Todo mundo se lembra, por exemplo, da novela, né? Da novela das 6, passava na Globo, que principalmente tinha Thomas, que era o quê? De origem inglesa, né? Que ajudava os ingleses, principalmente a explorarem aqui o Brasil. E exatamente era isso que ocorria. Dom Pedro proclamou a independência, teve várias dificuldades em se estabelecer, e além disso também havia a presença tanto dos portugueses, tentando que o Brasil voltasse a ser de Portugal, como também, além disso, havia o quê? A Inglaterra abusando e explorando da economia brasileira. Então a gente vê que realmente isso é verídico, isso realmente é verdade. E a gente vê que durante o governo de Dom Pedro, o que é que ele vai criar? Ele cria uma Constituição. O que é uma Constituição, pessoal? É uma lei, certo? É um conjunto de leis que organiza um país. Aqui no Brasil nós tivemos 7, certo? 7 leis, e a nossa, por exemplo, a mais atual, ela é de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Todo país, quando ele se torna independente, ele tem que ter um conjunto de leis para organizar o seu país. E a gente vai observar inicialmente, ele autorizou com que os deputados criassem uma Constituição, certo? A primeira lei criada aqui no Brasil, a primeira Constituição, a gente vê que ela foi criada pelos deputados, e os deputados, eles não queriam que Dom Pedro, imperador do Brasil, tivesse poderes, eles queriam que o exército obedecesse aos deputados e não a Dom Pedro, e claro que Dom Pedro disse o quê? De jeito nenhum. Quem manda aqui no Brasil sou eu sou o imperador, e sou eu que vou escolher o que vai ter e o que deixa de ter na Constituição, na lei do Brasil. Então a gente vai ver que em 1824, 2 anos depois da nossa independência, Dom Pedro ele vai criar a primeira Constituição. É tipo um livro que foi criado aqui no Brasil, com várias leis dizendo o que nós devemos e o que nós não podemos fazer. Essa Constituição do Brasil, ela é chamada de Constituição da Mandioca. Por que a Constituição da Mandioca? Olha o nome aí, um pouco estranho, né? A gente vai observar então que a Constituição da Mandioca, ela lembra o quê? A macaxeira, né? Mais ou menos. A gente vê então que a Constituição da Mandioca, ela vai ser por quê? Naquela época, só poderia votar aqui no Brasil quem era fazendeiro e quem plantasse nessa fazenda mandioca, que nós chamamos de macaxeira. Então a gente vê então, por exemplo, quem plantasse mandioca é que poderia então votar e participar da política aqui no Brasil. Por isso que a nossa primeira Constituição ela é chamada de Constituição da Mandioca. É uma Constituição que vai favorecer principalmente os grandes fazendeiros, eram eles que participavam do nosso sistema eleitoral.
Eram eles que poderiam ser eleitos, que poderiam votar e poderiam falar. Quem não fosse fazendeiro, infelizmente, não participaria da nossa Constituição. A gente vai observar que nessa Constituição da mandioca houve várias mudanças aqui no Brasil. Primeiro, os estados, até aquela época, eram chamados de capitanias, passaram então a ser chamados de províncias. A gente vê que o estado se separou da igreja, ou seja, até naquela época a igreja, por exemplo, ela controlava tudo que existia no país. Então, Dom Pedro ele disse: assuntos da igreja são da igreja e assuntos do estado pertencem a mim. A gente vê que ele vai criar o sistema de padroado, que significava o quê? A igreja ela poderia ficar submetida ao poder do imperador. Então, era o imperador, a partir daquele momento, que mandava e decidia o que ia ser feito na igreja. Inclusive, era ele que escolhia, por exemplo, quem ia fazer parte ia ser o bispo, ia ser o cardeal, aqui no Brasil. Ele escolhia os padres, o que é que eles iam, qual a função que os padres teriam aqui no Brasil. Então, Dom Pedro, aquele da novela que todo mundo assistiu, ele teria então essa função de escolher qual seria a função daquele padre aqui no Brasil. Também, Dom Pedro ele decidiu o quê? Qualquer lei que chegasse então da Igreja Católica do Papa teria que passar por ele para ser aprovada, que era chamado de beneplácito. E além disso, a gente vai observar quem é que poderia mandar aqui no Brasil. Primeiro a gente vai observar que ele então dividiu aqui os poderes no Brasil. Ele tinha o poder executivo, o poder legislativo, o judiciário e o quarto poder chamado moderador. Todo mundo se lembra que uma sociedade ela é dividida em três poderes: legislativo, o executivo e o judiciário. Naquela época, ele criou um quarto poder. A gente vê o legislativo, eram senadores e deputados. O executivo era o imperador. E a gente vê o judiciário, que eram os juízes. E Dom Pedro, ele tinha um poder que ele poderia fazer o que ele quisesse aqui no Brasil, que era chamado de moderador. O poder moderador, ele poderia criar uma lei, ele poderia colocar em prática, ele poderia proibir qualquer lei que tivesse sido criada sem um acordo, sem autorização dele. Então a gente vê que o poder moderador, ele é considerado o quê? A chave mestra, ou seja, ele é considerado responsável pela organização do Brasil. Então veja a importância de Dom Pedro que ele teve aqui no Brasil. Ele era uma pessoa que gostava de comer muito, não é? Então aquela figura de Caio Castro caiu muito bem, certo? Porém, né? Enfim, a gente vê, por exemplo, que Caio Castro então foi representado na novela. Na verdade, ele era um pouco comilão, como a história diz. A gente vê que Dom Pedro, além de ser um pouco comilão, a gente vê que ele era bem autoritário. Ele gostava de colocar ordem nas pessoas. Veja que ele queria ser quase um rei absolutista, porque ele tinha um poder moderador. Era ele que colocava ordem em tudo e em todos. E a gente vê que a partir daquele momento ele poderia nomear ministros, senadores, juízes, ele poderia demitir os governadores, que eram chamados de presidente de províncias. Ele também poderia proibir a criação de uma lei. E também a gente vê então, pessoal, durante esse período, então, o que é que vai acontecer? Havia um conselho de pessoas ricas aqui no Brasil chamado de Conselho de Estado. Eram homens que tinham a função, principalmente, de assessorar, de ajudá-lo a governar o Brasil. E a gente vê o principal. Quem é que governava e quem é que poderia votar aqui no Brasil? Naquela época, pessoal, não era qualquer pessoa que votava aqui no Brasil. Quem é que ia escolher quem seriam os deputados e senadores? Já havia eleição? Sim. A gente vai observar que naquela época o voto ele era censitário. O que significa um voto censitário? É um voto onde as pessoas só poderiam votar homens de 25 anos. Um homem ele tinha que ser branco,
ele tinha que ser rico, tinha que ser dono de uma grande fazenda. Ele também, além de ser rico, ele tinha que ser católico, chamado homem bom, e principalmente ele tinha que ter bastante dinheiro. A gente vê, por exemplo, que existia um eleitor aqui do interior, vamos dizer que Cauê ele tem 100 mil réis, que corresponde mais ou menos a uma renda de hoje, 100 mil réis por ano. Existiam vários tipos de eleitores, do mais pobre até o mais rico. A gente vê que naquela época, o voto censitário significa o quê? Um voto onde as pessoas só podem participar quem tem dinheiro. A gente vai observar, por exemplo, exatamente. A gente vê, por exemplo, uma pessoa que tinha uma renda de 100 mil réis, era uma pessoa que teria uma renda anual de 6.500 reais, certo? Então a gente vê que uma pessoa que tinha uma renda de 6.500 reais por ano, isso era muito dinheiro naquela época. Hoje não. Não é? A gente vê assim, por ano é pouco. Mas a gente vai observar então, uma pessoa que tem uma renda de 6.500 por ano, ela poderia ser um eleitor de paróquia. E o que era um eleitor de paróquia? Um eleitor aqui do interior, e esse eleitor, ele não poderia votar em deputado e senador. Ele escolhia uma pessoa que ganhasse mais dinheiro do que ele, ganhasse 12 mil reais por ano, que era chamado de eleitor de província. Naquela época ele ganhava 200 mil réis. Vamos dizer que Cauê, ele vai escolher então, deixa eu ver, Derek ganha mais do que ele, ganha o dobro, 200 mil réis. Então a gente vai dizer então que se ele ganha o dobro, nós vamos ver que ele é chamado de eleitor de província, que é maior. Ele então vai poder escolher os deputados e senadores. Então a gente vê o eleitor que ganhava menos, não escolhia governador e deputado. Ele escolhia apenas outra pessoa para que essa pessoa escolhesse deputados e senadores. Depois, vamos dizer, por exemplo, que Derek vai escolher, então, um governador. Ele vai escolher, então, por exemplo, uma pessoa que ganha o dobro do que ele, para votar nessa pessoa, Gabriel. Vamos dizer que Gabriel, então, ganha 400 mil réis. Uma renda, então, ainda de quê? Daria, por exemplo, vamos dizer, 24 mil anualmente. Era uma pessoa muito rica, um fazendeiro rico. Ele, que fosse muito rico, poderia ser candidato a deputado. E vamos dizer, por exemplo, nós temos uma pessoa que ganhava de 800 mil réis, o dobro que Gabriel. Ele teria que receber o quê? 48 mil por ano para que ele fosse candidato a senador. E a gente vê que, por exemplo, pessoal, só eram homens que participavam da eleição. Ele tinha que ser de 25 anos, ele tinha que ser branco, ele tinha que ser católico e ele tinha que ser rico. Então a gente vê que, por exemplo, as leis criadas por Dom Pedro I, onde permitia que apenas fazendeiro que plantasse mandioca, por isso que Constituição da Mandioca, que só pessoas ricas pudessem votar, não foi muito boa. A gente vai observar então que além de não favorecer a população, de uma forma geral, a gente vai observar que muitos estados começaram então a se incomodarem com a situação do autoritarismo de Dom Pedro I aqui no Brasil. Uma chance para vocês lembrarem qual foi o estado que se revoltou contra o poder de Dom Pedro aqui no Brasil. Uma chance de novo. Parece que é um estado barraqueiro, que sempre gostou de voar. Me digam aí. Foi o estado de Pernambuco de novo. Pernambuco agora vai se revoltar novamente porque Dom Pedro estava sendo muito autoritário. Então eles decidiram então criar outro movimento chamado de Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi uma revolta em que Dom Pedro I teve que enfrentar e bater de frente com os pernambucanos novamente. A gente vê que essa Confederação do Equador, a gente vê que ela aconteceu em 1824. Foi a tentativa de que Pernambuco estava lutando novamente contra
o poder autoritário de Dom Pedro I. A gente vê que eles estavam lutando contra o autoritarismo. A gente vê que eles queriam que Dom Pedro não pudesse mais expulsar os deputados que não lhe apoiassem. Eles queriam que a imprensa, que Dom Pedro sempre censurava, proibia, a imprensa quer dizer os jornais, que os jornais tivessem liberdade. E principalmente a gente vê que o que provocou a maior raiva dos pernambucanos foi que Dom Pedro ele criou leis e ele simplesmente impôs, né? Ele outorgou, ele impôs as leis sobre a população brasileira. E isso vai deixar a população brasileira pernambucana muito tumultuada. Como é que um imperador ele cria uma lei que é autoritária, que beneficia apenas os ricos do Brasil, os fazendeiros que plantam mandioca, terem benefícios aqui no Brasil e a gente não vai ser beneficiado? Isso, né, vai gerar realmente um grande transtorno na sociedade brasileira e pernambucana principalmente. E eles também queriam que o imperador Dom Pedro I ele deixasse de ter um poder moderador. Ele não tivesse mais o poder de mandar em tudo e em todos ao mesmo tempo. A gente vai observar então que houve a liderança de Pernambuco, porém também a gente vê que houve a participação de outros estados. Nós temos então Pernambuco, nós vamos ter Alagoas, nós vamos ter o Rio Grande do Norte, nós vamos ter o Ceará. E a gente vai observar então quais foram as pessoas que lutaram nesse movimento. Principalmente a população pobre. Houve ricos, mas os pobres foram os maiores. Pequenos comerciantes, militares, os mestiços, os negros livres e também escravos que viviam em estado de miséria. Os líderes desse movimento foi Frei Caneca e Cipriano Barata. A Igreja Católica sempre esteve à frente. E a gente vai então observar, afinal, qual era o objetivo desse movimento aqui no Brasil? A gente vai observar que eles queriam o fim da monarquia, eles queriam estabelecer a república em Pernambuco e depois do Brasil. Eles queriam, por exemplo, que o Brasil, que Pernambuco se transformasse em um estado independente, em uma espécie de um país independente dentro do próprio Brasil. E o nome do nosso estado, ou que seria do próprio que Pernambuco se transformasse em um país livre e independente do restante do Brasil, e livre de Portugal, seria chamado de Confederação do Equador, porque a gente passa Confederação porque tem a ajuda de outros estados que lutaram junto a nós, e Equador porque nós estamos próximo à linha do Equador. A gente vê então que eles queriam estabelecer a república, queriam que os estados tivessem liberdade, queriam acabar com a escravidão. Esse movimento, em certo aspecto, a gente vê que ele é mais solidário do que a Revolução Pernambucana, porque realmente ele queria acabar de vez com a escravidão, ele queria que o rei não tivesse mais o poder moderador e eles também queriam criar uma nova Constituição. A gente vai observar que esse movimento rebelde aqui em Pernambuco, ele não vai ter muito êxito. Por quê? Dom Pedro I, ele vai acabar então reunindo um grande exército. Ele também vai pedir ajuda à Inglaterra, uma força naval, um grande exército, pediu empréstimos à Inglaterra para que eles conseguissem então acabar com a revolta em Pernambuco e ele acabasse então governando em paz. E é isso que vai... Pronto, saiu, não foi? Pronto, então a gente vê então que é nesse momento então que Dom Pedro ele vai conseguir então principalmente ser questionado, porque ele foi colocado como essa aqui é a bandeira, né, que foi utilizada na época, a invenção maquiavélica. A gente vê que também queriam que ele não pudesse mais mandar nos estados chamados de províncias. A gente vê que também eles queriam acabar principalmente com o poder moderador que o imperador ele tinha, que ele se dizia que era a chave mestra. A chave mestra que significava o quê? Que ele tinha poder sobre tudo aqui no Brasil. E a gente vê que é nesse momento que seria criado então a chamada Confederação do Equador.
e eles criaram até uma bandeira na época, não é? Bem importante, que a gente vê que vai ser essa aqui. A confederação, se o Brasil conseguisse ter se tornado um Estado independente, tivesse se tornado um país dentro do próprio Brasil, a gente vê que teria tido essa bandeira. Seria aqui a chamada Confederação do Equador. A gente vê que depois eles mudaram, né? A gente vê que tinha como lema religião, independência, união e liberdade. A gente vê, se o país tivesse conseguido se tornar um país dentro do Brasil, ou um Estado independente e livre do restante de Portugal, a gente vê que teria sido criada essa bandeira. E a gente vê que o líder da Confederação do Equador, a revolta da população pernambucana e do restante do Nordeste contra Dom Pedro, foi Frei Caneca, que acabou sendo então fuzilado pela amante da família real, certo? Pronto, pessoal. Em seguida, nós vamos ter, para a gente finalizar aqui, nós vamos ver que Dom Pedro ele se envolveu em uma guerra contra a Argentina, que vai ser a chamada Guerra da Cisplatina. Só para a gente finalizar, todo mundo vai se lembrar que todo brasileiro tem um pouco de raiva da Argentina. E essa raiva que nós temos da Argentina, ela vem desde a época de Dom Pedro I, porque a Argentina lutou contra o Brasil para tomar uma terra que pertencia a nós, que era o Uruguai. Vamos imaginar como se fosse no futebol. Nós vamos ter o Brasil, vamos ter a Argentina, e no meio vamos ter uma bola que era chamada de Uruguai. Era um território que pertencia ao Brasil, e naquela época era chamado de Província da Cisplatina. A gente vai observar então que a Argentina vai tentar tomar do Brasil essa província da Cisplatina, e a gente vai observar então que em 1828, 3 anos depois de guerra, depois de terem acontecido muitos mortos, né, principalmente aproximadamente 14 mil, a gente vai observar então que o Uruguai vai acabar então se tornando um país livre e um país independente. A gente Pessoal, tem alguém ligando, mas vocês estão conseguindo ver? Ou sumiu? Não. Não estão? Sumiu, né? Eu disse 10h50. O povo já está mandando mensagem, é difícil, né? Pronto, então a gente vê, pessoal, que nesse momento o que é que a gente consegue ver? O Uruguai, ele acaba então se tornando um país livre, um país independente, e não pertence mais nem ao Brasil e nem pertence mais à Argentina. Então a gente vê que a partir desse momento, desde esse conflito que aconteceu durante o Império do Brasil, durante o governo de Dom Pedro, que a gente tem um pouco de ranço, um pouco de receio em relação ao governo, então, principalmente ao povo da Argentina, né? Ao país em si. E a gente vai observar, então, aqui, por último, o que levou ao fim e ao fim do governo, então, de Dom Pedro I aqui no Brasil. A gente vai observar que foram vários fatores que levaram ao governo de Dom Pedro I aqui no Brasil. Deixa eu mostrar a vocês, ver se vai ficar bom. Primeiro motivo é porque ele era autoritário. Segundo motivo, a gente vê que ele impôs uma Constituição. Ele criou e simplesmente mostrou o que as pessoas deveriam fazer ou não aqui no Brasil. Também vamos ver que ele acabou sendo muito violento, tanto com os pernambucanos, quanto lá na Guerra da Cisplatina, certo? Quanto na Guerra da Cisplatina lá no Uruguai. Também o Brasil estava passando por uma grande dificuldade, porque ele teve que gastar muito nas guerras contra o Uruguai e também contra os pernambucanos. A gente vê então que o Banco do Brasil, criado pela família real, quando eles chegaram aqui ao Brasil, também estava passando por uma grande dificuldade, sem dinheiro. A gente vê então, por exemplo, que o Brasil também deixou de vender muitos produtos para o exterior.
então estava passando por uma dificuldade. Houve também, as pessoas estavam pagando, o custo de vida aumentou muito aqui no Brasil, ou seja, as pessoas estavam pagando muito pelas roupas, pela alimentação, pelo lazer. E a gente vê que, principalmente durante essa época, vai acontecer o assassinato de um jornalista que era inimigo de Dom Pedro, chamado de Líbero Badaró. E a gente vê que todo mundo colocou a culpa em Dom Pedro, dizendo que tinha sido ele que tinha mandado matar esse jornalista. Nunca ficou provado, porém, tudo indica que provavelmente foi. A gente vai observar que em 1926, Dom João VI, o pai de Dom Pedro, morreu lá em Portugal. E os portugueses novamente voltaram a exigir que ele voltasse para Portugal. E o que foi que ele fez? A gente vê que muitas pessoas começaram a criticar ele. Tanto os brasileiros, porque ele iria nos abandonar, como também os portugueses estavam de um lado, exigindo que ele realmente voltasse para Portugal. E a gente vê que todo mundo aqui no Brasil estava muito revoltado com ele, tanto porque ele era autoritário, porque a população estava passando fome, para sustentar o luxo da família dele, e principalmente pela morte então desse jornalista, que provavelmente foi ele realmente. E a gente vai observar então que nesse momento, quando ele chega de Minas Gerais, sai de Minas Gerais e chega lá no Rio de Janeiro, vai acontecer uma revolta muito grande na cidade. Foi realmente um fuar muito grande. No dia, lá em setembro de 1822, a gente vai observar que ele foi recebido lá ao Rio de Janeiro na chamada Noite das Garrafadas, onde os brasileiros e os portugueses lutaram, jogando garrafas uns nos outros. E a gente vê que depois desse momento, em 1831, quase 10 anos depois da nossa independência, a gente vai observar então que Dom Pedro, juntamente com a sua esposa, seus filhos, acabou então voltando para Portugal e deixando aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro II, chamado Pedro de Alcântara II, aqui no Brasil. Ele tinha apenas 5 anos de idade. E assim, pessoal, a gente vai observar que Leopoldina, a gente vai observar que ela vai acabar falecendo na hora do parto, de uma hemorragia. Então, pessoal, é isso que a gente tem que saber um pouco sobre a história de Dom Pedro I. E que vai cair também na nossa avaliação de hoje a 8.